Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez a gente vai estar continuando aqui a série de Game Hacking, tá certo? E a gente vai trabalhar agora com um pouco mais de função e algumas outras coisas que a gente não viu ainda com a linguagem C, tá certo? Então vou selecionar aqui a linguagem C de novo. E ok. Certo. Aqui a gente tem o main, né? A parte principal aqui é o código normal que a gente executa, que a gente tem quando a gente cria um projeto no CodeBlocks. E vocês já devem ter reparado que a gente tem aqui essa função, né? A gente tem aqui o que a gente chama de uma função main. Esse main aqui, ele é o que a gente classifica como função. É como se fosse um bloco separada da execução daquilo que a gente quer. Então, por exemplo, eu falei para vocês que o printf é uma função. Isso quer dizer que o printf ele faz referência a algum outro pedaço de código que já tem predeterminado no próprio CodeBlocks. Se a gente criar aqui, por exemplo, pedir para lá fazer um printf. Oi, tudo bem? Vou botar um barra. Certo? Beleza. Aqui a gente criou uma função, certo? No caso, a função inteira, né? Então, se é uma função inteira... Não, só um instante. Vou criar uma função aqui como void. Void significa que é uma função sem retorno, certo? Vocês já vão entender isso aqui direitinho. Vou apagar esse printf. E ao invés de executar aqui no main, né? Tudo que você executa tem que ser aqui dentro do main, certo? Que é o principal, é a parte de execução do código. Então, ao invés de eu executar isso, botar um printf com essa mensagem, eu posso chamar a função. Eu posso, por exemplo, colocar função, né? E simplesmente isso, certo? Então, eu tenho esse pedaço de código aqui embaixo e tenho essa função. Inclusive, vou tentar colocar esse pedaço de código mais em cima, para ver se não tem nenhum problema de compatibilidade, certo? Então, a gente executa o código e aí aparece a nossa mensagem. Oi, tudo bem? Então, o que foi que o programa fez aqui, né? Ele fez o seguinte, começou a função main, ele vai executar aqui, ele vai incluir essas bibliotecas, que são de coisas já prontas do próprio CodeBlocks, né? Então, são bibliotecas de funções, né, variáveis, que já têm informações pré-determinadas. É por isso que a gente pode utilizar, por exemplo, a função printf, certo? É uma função que já é pré-determinada aqui. E o objetivo dela é escrever na tela. Se eu chamo uma outra função, se eu crio uma função, eu estou adicionando uma linha de código a essa parte aqui do código, esse main.c, né, que é a parte que a gente programa. Quando eu começo aqui, ele vai incluir essas bibliotecas e ele vai ler essa parte de código. Sendo que essa parte de código não executa nada, porque ela não está no main, certo? Ele só vai ler essa parte de código e vai entender que aqui existe uma função, existe uma caixinha. E aí o código vai separar essa caixinha. Quando eu chego na função main, aí sim ele vai poder executar. Quando eu chego nessa função, a primeira linha de comando que ele recebe aqui é int, né? E o nome da função, main, né? Como a função é int, então ela tem um retorno inteiro. Como a função aqui é void, por exemplo, eu não preciso determinar um retorno. Mas sendo qualquer outro valor, sendo int, ou sendo char, ou sendo double, qualquer outro tipo de variável, né, eu preciso determinar um retorno. Uma dica aí para vocês, é melhor vocês utilizarem a função int no main, tá certo? Não coloque o main como void. É melhor utilizar o main como int. É mais seguro, é mais certo, tá certo? Então a gente escolhe o int e a gente coloca essa linha de código aqui, ó, return 0, que é um inteiro. O 0 é um inteiro. Então a gente retorna um valor de inteiro para essa função. Então sempre que a gente chamar essa função main, o retorno dela vai ser 0. Essa é a função principal de execução, claro. Mas ela também é uma função. Então a gente pode chamar o main e ele sempre vai retornar 0. Que significa falso. Lógico, não aconselho ninguém a ficar chamando a função main dentro da própria função main, senão você vai gerar um loop aí e pode danificar sua máquina. Então é melhor você não fazer isso. Mas a gente pode chamar outras funções. No caso, essa função aqui, né? E aí quando eu chamo essa função, eu automaticamente pulo para essa parte da linha do código. Aí ele vai determinar como void, então não tem retorno, certo? Depois ele vai para essa parte da linha do código que ele vai chamar a função printf para imprimir na tela. Depois que ele termina a execução disso, ele volta para cá e dá o return 0
a execução acaba. Então é basicamente isso, uma função. É como uma caixinha separada de código, né, que a gente pode executar e chamar no main sempre quando a gente quiser. E aí a gente tem aqui a biblioteca, né, como eu expliquei, que a gente pode incluir alguns trechos, algumas linhas de código. Outra coisa que a gente pode fazer, que é um pouco diferente da função, é criar uma struct. E aí o que é uma struct? Uma struct é basicamente uma linha de código que a gente pode acrescentar diversas informações diferentes nela. Tá? Então, uma coisa que eu inclusive não falei para vocês, é que a gente pode criar o seguinte: ao invés de a gente criar uma variável, comum, a gente pode criar uma variável nesse formato, que ele vai virar um array. Né? Então quer dizer que ele vai criar 5 variáveis de uma vez. Tá certo? Se eu crio um char, sim, informação notas, eu posso criar 5 variáveis de uma vez. Como é que eu crio isso? Eu crio assim, ó, notas, né? Começa do 0, tá certo? Vai do 0 até o 4. São 5 espaços que eu aloquei, mas ele começa do 0. Notas 0, eu admito algum valor para ela, por exemplo, A, né, que é o char. E aí eu determino que a nota na posição 0 tem um valor A, tá certo? Então eu tenho mais 4 posições aqui. Posso colocar notas posição 1. Se eu continuasse aqui, eu ia chegar a uma parte do código que eu não quero executar. Então é de responsabilidade do programador não avançar mais. Até poderia funcionar, tá certo? Mas é de responsabilidade do programador não avançar mais, porque isso pode prejudicar sua memória. Você pode mexer com coisas que você não deveria. Outros trechos de código, outros trechos da memória que estão armazenando coisas diferentes, tá certo? Então, você só vai daqui do 0 até o 4. Mas vocês podem perceber que aqui todas as notas são do tipo char. Né? Então, para isso foi criada a função struct. Né? Para a gente criar mais variáveis mais rápido, né? E poder armazenar variáveis com o mesmo nome, né? Notas, sendo que de vários tipos diferentes, o notas 0, 1, 2, o 3 e o 4. Essa maneira aqui é muito mais fácil de criar variável, eu aconselho. E aí, como eu falei, tem um struct, pode armazenar informações, diversos tipos de informações, de maneiras diferentes, inclusive variáveis, tá certo? Então eu posso criar um char aqui dentro, um char x, por exemplo. Posso criar um inteiro K, idade, por exemplo. Melhor. Um char, pronto, vou criar um char com um array de caracteres. Então tem essa lista aqui que a gente escreve, esse trecho de código que é exibido. Isso daqui é uma string, tá certo? Quer dizer que é uma corda. Tem vários caracteres unidos aqui. É uma corda de caracteres. E aí se eu criar uma corda de caracteres, ou se eu criar um array de caracteres, né, um vetor de caracteres, com vários caracteres, né, mais de um, então eu estou criando uma string também. Eu posso criar, por exemplo, uma string aqui de 10, vou chamar nome. Tá? Quando eu crio assim, eu posso colocar um nome para isso aqui. Então eu vou colocar identidade. Tá? Então beleza, eu tenho identidade. E aí o que eu posso fazer aqui, pessoal? Simplesmente eu posso vir aqui e criar uma struct, colocar, por exemplo, Rogério, sei lá, o nome aí. Tá? E essa struct vai ser do tipo identidade, certo? E aí eu tenho struct identidade Rogério. E agora eu posso atribuir valores para esse Rogério. Tá? Então se eu colocar Rogério, isso aqui é o básico, por exemplo, de uma introdução à linguagem de programação orientada a objetos já. Tá? É uma coisa mais interessante. Eu posso definir um nome para Rogério. Vou colocar, sei lá, Rogério. E aí eu posso vir aqui, e lógico, aqui o nome está definindo apenas o nome de até no máximo 10 caracteres. Né? Mas eu coloquei só 7. Então, Rogério.nome e Rogério.idade. Né? Eu posso definir uma idade para ele. Vocês percebem aqui que, por exemplo, posso criar esse struct para várias pessoas diferentes. Se eu venho aqui e copiar, posso criar struct para várias pessoas. Eu posso lidar com diferentes informações ao mesmo tempo. Eu atribuo aqui os valores de Rogério e quando eu precisar eu chamo. Basicamente aqui a gente pode permitir a gente criar um tipo diferente de tipo de variável. Né?
Então eu crio uma struct identidade, por exemplo. Então eu estou criando uma variável diferente, entre aspas. É interessante isso daqui porque também é utilizado em memória, né? Tem muitas coisas na memória que são coisas que a gente chama de classe. A struct é o pai das classes. Então, se você entende que na struct você pode criar variáveis diferentes, não sei se pode criar funções diferentes aqui dentro. Mas eu sei que pode criar variáveis, tá certo? Você entende que pode criar variáveis diferentes, então você entende que tem tipos diferentes de pessoas. Né? Então, se eu tenho identidade é um objeto. É uma coisa que está dentro do jogo. Né? Então, se eu tenho uma arma, por exemplo, a arma a gente pode dizer que é uma classe, tá certo? A gente pode dizer que a arma, por exemplo, dentro de um jogo, é uma classe. E, como eu falei, o struct é o pai das classes. Né? Ele é o que veio antes das classes. Então, antes de criar o conceito de classe, a gente tinha o conceito de struct. Aqui vocês podem entender melhor. A arma vai ter várias informações para ela. Então é isso, pessoal. É só isso que eu queria explicar. Uma explicação rápida, uma conceituação rápida para vocês não ficarem perdidos quando a gente começar a deixar esse vídeo por aqui. Deixa um like, se inscreva no canal. Valeu. Falou.